Galera, essa primeira foto aqui é do bando de Lampião em Pombal, cercanias de Jeremoabo, né? 50 quilômetros de distância de Jeremoabo, onde Lampião e seu bando aparecem de surpresa e exigem uma fotografia, que é essa aqui, e a semelhança que essa história tem com a invasão de Mossoró, onde o bando se deixa fotografar também em Limoeiro do Norte, no Ceará, denota uma produção fotográfica, né, galera? Porque a invasão de Mossoró ocorreu algum tempo antes da fotografia tirada em Pombal, mas a confluência entre essas duas histórias que você vai ver no vídeo a seguir é muito incrível a semelhança dessas duas histórias. Bom dia, galera. Tem uma fotografia de Lampião em Pombal, com um grupo dele, Pombal da Bahia. E a gente vê essa fotografia, aliás, sempre me intrigou, né? As fotografias de Lampião sempre tem algo estranho naquilo ali, né? Em primeiro lugar, por que ele ia se deixar fotografar, né? E aí eu fico fazendo essas conexões, né? Essas análises, pô, olhando uma foto daqui, aí procurando outra foto lá, e a gente vê que essa fotografia, eu vou deixar o link abaixo para vocês verem, do Toque de História, que eu acho muito importante esse canal Toque de História, porque eles resgatam, né, essas histórias do Lampião. E a fotografia de Pombal é, assim, muito parecida, né? A história de Pombal com a história de Mossoró, né? E aí a gente vê que nessas duas histórias correm em paralelo, sempre tendo um escriba, algum coronel que anota tudo para a posteridade, né? Em Mossoró é o Antônio Gurgel, Coronel Gurgel, e em Pombal é o Coronel, como é que é o nome dele? Coronel João Sá, Gomes de Sá, Coronel João Gomes de Sá. E a história é igualzinha, tanto do Coronel Gurgel em Mossoró, como o do João Gomes de Sá na Bahia. Eles estão, olha só, galera, a semelhança. Os dois estão viajando de automóvel, né? Só aí em 1928 viajar pelo sertão ali de automóvel já é uma coisa assim meio dúbia, né? Mas de qualquer maneira vamos acreditar. E a história é igualzinha. Os dois se perdem, os dois estão andando assim, e no meio daquele sertão imenso eles param num lugar onde estão os cangaceiros, ou passam pelo lugar onde estão os cangaceiros, que os cercam, né? E mais ou menos que mantém refém esses dois coronéis do mesmo jeito, né? Porque, né, no caso de Mossoró, o Antônio Gurgel é o escriba que anota a invasão para a posteridade, né? Nós vemos aí o interesse que esses coronéis têm em anotar tudo para a posteridade, em Mossoró e também, né, naquela região de Pombal lá. E esse coronel João Gonçalves de Sá, desculpa, galera, ele era um latifundiário de imenso poder lá no Nordeste da Bahia. E ele anota também, né, ele fica lá mais ou menos que refém do Lampião, e ele anota a vida de Lampião para a posteridade, que é escrito num livro. E qual é o interesse, né, galera, que esses coronéis têm em
se associar à imagem de Lampião? Em primeiro lugar, a gente tem que ver que esses coronéis, para você ser um coronel lá no sertão, você tinha que ser uma pessoa, né, inescrupulosa, tipo um psicopata, né? E o jeito de você arrumar terras em cima de terras lá era você esculachar os seus concorrentes, né? Era o único jeito. Então, você vê que a partir do momento que o coronel João Gonçalves de Sala da Bahia, ele mais ou menos que se apoderou da narrativa de Lampião na Bahia, e logo após isso existem vários confrontos colocados como sendo as costas de Lampião. E eu fico pensando assim, esse coronel João Gonçalves de Sá simplesmente se apoderou, né, do nome, da imagem de Lampião para poder aumentar a sua área de influência usando seus jagunços e dizendo que eram o Lampião, que eram os cabas de Lampião que fizeram esses assaltos, esses assassinatos de soldados, etc. e tal, porque não ocorre na vida real um bandido, né? Tanto em Mossoró como em aquela região de Pombal lá, uma coisa assim tão igual, né? Como é que pode se dois coronéis estão viajando de automóvel e vão se cair dentro de um lugar onde de repente o Lampião está? Entendeu, galera? Isso não ocorre na vida real. Foi, foram duas manobras políticas usando o nome de Lampião, tanto pelo coronel João Gonçalves de Sá, como do coronel Gurgel, né? Antônio Gurgel em Mossoró e o João Gonçalves de Sá na Bahia. Só para a gente pensar, galera, como essas histórias de Lampião, né, são uma coisa mais política do que realmente de banditismo, né? Era uma briga política para influência, para você poder ter influência política e nada mais, né? Poder ter também, já que esse coronel João Gonçalves de Sá, ele era deputado, não sei o quê, e como em Mossoró tinha a família Rosado, né? Também até hoje são influentes lá, como eu aposto também que a família do João Gonçalves de Sá também é influente na Bahia até hoje.